Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Esse já é o segundo do dia. O primeiro eu fiz, eu acho que 8 horas da manhã. Eu não vou ter muito o que falar, eu nem sei porque, eu tinha uma ideia que ela tava meio fixada, mas agora desapareceu. É difícil explorar camadas do seu cérebro e, como a realidade está em constante movimento relacionado à mudança e entropia, fica difícil você analisar a forma que, assim, a ferramenta que você usa para analisar tem certas oscilações, tipo o fato da luz ser ondulatória e ao mesmo tempo partícula. Mas, assim, ela é ondulatória e a gente vê tudo perfeitinho, mó doido. Assim, eu tenho muita criatividade, mas é difícil extrair, não é como se fosse infinito, é um processo demorado ser criativo. E trabalhar com criatividade e arte é um bagulho que demanda tempo, porque para você sentir as coisas é ok, é rápido. Você sente por intuição, você observa a realidade tal como ela se apresenta para você. Mas trabalhar com arte em si é um processo que demanda tempo, porque o seu sentimento em primeira instância não é tão válido, então vai demorar até você achar o sentimento certo e você vestir ele de camadas de racionalidade. A arte nada mais, nada menos que pegar um sentimento e trabalhar com a esteta e ir modificando, lapidando até você entender que aquilo é arte. E é difícil, assim como é difícil, porque todos os símbolos, todos os significados são complexos e eles têm camadas. Então, ir até o signo, filosofia ou arte é impossível. Você sempre vai observar epifenômenos e desdobramentos daquilo que chamamos de arte ou filosofia. Hoje eu fiz o seguinte, eu coloquei a numeração dos meus podcasts, tem 60 episódios agora. Coloquei vezes nos que tem convidado, que é fit. Coloquei mais na saga da farmacologia, que é os que eu coloquei de nome de remédio, tipo Ritalina, anti-inflamatório, Ritalina, como é que é o outro? DMT, dimetiltriptamina e entre outros. Aí os que é pseudo podcast, ou seja, que eu fiz gravado, assim, sem espontaneidade, eu coloquei menos. Em coisa de 3 meses eu produzi uns 58 podcasts. Os 2 primeiros não contam, né? Que faz um ano. E, eu tenho documentado os primeiros que eu gravei e falei aquelas coisas lá. O que já demonstrou que eu tinha conhecimento desde há um ano atrás. E sabe de uma coisa? Eu acho que eu tenho um medo. Eu tenho medo de, além de falhar, eu tenho medo de não conseguir me conectar com as pessoas nunca mais. Porque eu sou uma pessoa naturalmente fechada e quando eu fui me abrir para outras pessoas, eu me vulnerabilizei, eu deixei com que elas pudessem me ferir. E foi isso que aconteceu. Então eu acho que eu tô com medo eu naturalmente já tinha medo de me conectar com outras pessoas. O conceito é um símbolo. Sim, todas as formas que o ser humano tem de representação, de trazer para si e a consciência representar, externalizar, pôr para fora o símbolo. O conceito é um símbolo, só que como ele está pela linguagem, ele é um símbolo que ele tem uma certa vivacidade.
com o fluxo de vivência da consciência que dota o objeto de intencionalidade e dá um pouco da sua vida. Tipo assim, palavras mudam com o tempo e elas se adaptam a partir do modo que você necessita que um significado amplie. E tipo assim, as palavras, elas demonstram coisas e amplia a nossa forma de enxergar o mundo, de pôr a realidade no papel, na mente. Sem a linguagem, eu acho que todo o complexo é que tudo que a gente tem é linguagem. Como eu disse, o símbolo é, na minha concepção, o símbolo é a representação quando o sujeito ele interage com o objeto e torna o objeto sujeito, o processo de subjetivação. Então esse símbolo é a forma que a gente tem de ver a realidade, é uma linguagem, por mais que seja a linguagem dos sentidos sensoriais. Tipo, o símbolo, qualquer símbolo é uma representação do ser. Portanto, dá para afirmar muita coisa, só que o complicado é dar, como é que se fala, dar uma... se o símbolo sobreviver, se o símbolo, como é que se fala? É como se a linguagem fosse adaptativa e certos conceitos morrem ou continuam, se sobressaem. Tipo assim, cada campo de estudo tem uma parte própria, uma linguagem própria, que eles usam para emitir símbolos com os quais tem uma coincidência na realidade. E tipo, pode ser que ainda vai existir uma linguagem, porque a nossa linguagem ela é híbrida, tipo assim, eu trouxe de vários genes de outras linguagens por transliteração. Tipo assim, a maioria do que a gente fala veio do latim, mas, sei lá, tem italiano, pizza, sei lá, inglês, coisas, né, em inglês. Tem várias, a gente mesclou todos esses genes de linguagens em um só. E às vezes uma linguagem, uma forma de representar a realidade, ela se instaura de vez ou morre, igual aconteceu com o latim, né? Mas a gente meio que sobrevive da morte do latim. A gente tá falando sobre um cadáver, né? Toda vez que a gente fala, tem partes do latim, só que ele em si, ele como linguagem é uma língua morta. Ninguém hoje em dia mais fala sobre o latim em si. E então, o símbolo é a forma de interseção entre consciências. Tipo assim, várias consciências representaram algo subjetivo e esse intersubjetivo, de certa forma, se tornou objetivo na realidade a partir do momento que o ser humano conseguiu transpor e colocar fora de si, tipo assim, o processo de subjetivação aconteceu, a interiorização rumo do externo para o interno, a representação da forma que a consciência tem de representar aquilo que é interno, foi e causou impressões, né? Meio que deturpou, e a forma que a gente enxerga a realidade, que não é ela em si, a coisa em si, né? Então veio com distorções com os quais a gente se adequou e chama de símbolo. E é com isso que a gente dá intencionalidade para as coisas reais. As coisas só têm realidade à medida que as intelecções deram intencionalidade e voltaram para determinado objeto, e eles ganharam um certo fluxo de vivências
interno ou externo, na verdade, né? Porque se foi o ser humano que internamente externalizou o interno, ele só é um fluxo externo. Tipo assim, se esse fluxo parar de dotar o objeto de intencionalidade, esse objeto deixa de ter esse fluxo de vivências. Então, quando eu disse no meu texto, que eu falei assim, ó, no símbolo há camadas compostas por mediações de intelectos. Um simpósio, entre aspas, de intelecções são emaranhadas de modo sintético a priori. Tanto há experiência de subjetivação com o objeto em fluxo para a consciência, que amplia a intencionalidade, quanto há expertise inata, entre aspas, genésica, para com um símbolo, substância psíquica entrando em contato e gera uma reação alquímica ôntica, ou reação química ôntica. Ou seja, é difícil definir o que é um ser humano. E é difícil definir o que é vida. Tipo, coisas que se mexem não é porque é animado que ela possui vida. Às vezes o vento faz as coisas se mexerem, mas o vento não em si não é algo vivo, mas ele deixa todas as criaturas vivas, pelo, sei lá, como se fosse um sopro de Deus com o qual a alma se origina, a oxigenação vai pro sangue, tipo assim, os brônquios e o pulmão pega esse oxigênio, transforma esse oxigênio em combustível para células, e as células pegam do sangue e também da corrente sanguínea, traz para o corpo, leva para o cérebro, e graças a isso a gente sobrevive. Sem o sangue, sem o oxigênio nutrindo o cérebro, o sangue, e o sangue nutrindo o cérebro, não tem como existir mais seres humanos. Se o coração não bombeia, o cérebro não sobrevive. E se o cérebro não dar comandos para o coração bombear, o coração também não sobrevive. Então, ambos, um precisa um do outro, entendeu? Por isso que é difícil, porque todos temos um vazio no nosso coração. Esse fluxo de sangue, fluxo sanguíneo que vai do corpo até o cérebro, e o cérebro que manda comandos para o corpo realizar essas funções. Então você fica complicado, tipo, você pensa, quem que nesse processo veio primeiro? Se um vier primeiro, acaba dando ruim, né? Tipo, não tem como, sem o comando do cérebro, o corpo fazer tais coisas, mas sem as coisas que o corpo produz, o cérebro não sobrevive. Então, a partir de qual momento não tem como um ter surgido posteriormente ou anteriormente do outro. Os dois é uma conexão. Mas, ao mesmo tempo, é difícil você afirmar isso, porque se você, por exemplo, dorme em cima do seu braço perde o sangue, e ele demonstra com isso que o seu corpo não necessariamente é você. Porque se você perde acesso ao seu corpo, se o seu corpo pode ser arrancado, então isso significa que ele não necessariamente é você. Se dá para substituir partes de você e você continuar sendo você, então aquilo não representa você, era só um epifenômeno, só algo que é só uma ferramenta. Então é tipo assim, que não tem uma parte do seu cérebro que mostra que você é você. Tipo, existe partes que fundamentam quem você é. Tipo, se você arrancar aquela parte específica, você vira meio animalesco, mas você continua existindo. Então, fica com essa indagação, né, de neuroembriologia, de embriologia. O que surgiu primeiro?
Caralho, eu tô voltando a ter indagações boas nesse podcast, tipo o pássaro. O bagulho do pássaro, as coisas que eu falei nos últimos podcasts. Tô tendo um fluxo bom de ideias.